E olha só, pessoal, o deputado Otônio de Paula resolveu zombar com a caminhada do Nicolas Ferreira, dizendo que Deus colocou ele em uma fria, dizendo que o momento político de Nicolas Ferreira está um pouco conturbado por causa da família Bolsonaro. Veja só, é inacreditável, né? Justamente o Otônio de Paula, que se afastou de Bolsonaro, criticando Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, agora ninguém mais presta, antigamente prestava, hoje não presta mais ninguém. É a pessoa que está batendo continência para o Lula. Daqui a pouco ele vai se filiar ao PT. Não duvido nada. Olha só que vergonha esse comentário que ele deu nessa entrevista. Veja só, eu acredito que ele não consegue mais uma reeleição. E parece que ele vai disputar o Senado. Povo da direita do Rio de Janeiro, bora abrir os olhos com relação ao Otônio de Paula, que é aquela pessoa. Estava do lado de Bolsonaro, era aquela coisa toda, agora se afastou. Parece que ele está mais pro lado de Lula. Mas segundo ele, ele não é aliado do Lula, né? Segundo ele, não sei. Coloca nos comentários o que é que você acha sobre o Otônio de Paula. Bora ver esse comentário vergonhoso dele e já eu vou trazer outros vídeos aqui para nós ficar bem informados. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só o que disse o Otônio de Paula com relação ao Nicolas Ferreira. O deputado Nicolas Ferreira, repito que eu respeito, estava enfrentando um momento político delicado, sendo atacado pela extrema-direita, sendo atacado pela família do presidente Bolsonaro, acusando o deputado Nicolas de não fazer nenhum movimento em prol do presidente Bolsonaro. O Nicolas precisava fazer alguma coisa e deu na cabeça dele, e ele falou que foi Deus, que foi a voz de Deus, que mandou ele sair caminhando. Eu acho que ele nem calculou o quanto que ele ia caminhar. Ou seja, Deus botou ele numa furada terrível, porque caminhar mais de 200 quilômetros, o cara não imaginou isso, não é? Eu até torço para que ele chegue com a sua mobilidade até lá, porque ele não se preparou fisicamente para isso. Mas Deus mandou. Aliás, Deus agora fala com todo mundo. Deus agora diz para todo mundo. Deus é de direita. Deus agora, sabe, isso tem que nojar as pessoas sérias desse país. Isso tem que nojar quem é cristão. Estão usando o nome de Deus em vão, minha gente. Tudo é Deus. Tudo agora são louvores ao Senhor. Para quê? Com que objetivo? É com objetivo? Eu vou dizer qual é. Acorda Brasil, já que estava lá na camisa, Acorda Brasil. É para ganhar voto. É para conquistar uma parte desse eleitorado que tem uma verdadeira veneração pelo ex-presidente Bolsonaro e que não consegue enxergar nenhum erro que o presidente Bolsonaro cometeu nesses 4 anos. Parece que ele é daqueles que está se juntando com o Joyce Hasselman, Alexandre Frota, aquela turminha que apunhalaram o Bolsonaro pelas costas. Precisaram do nome dele para uma eleição, depois que ganharam se afastaram. É os traidores, né? Bora abrir o olho com relação a essas pessoas. Agora olha só, essa esquerdista aqui que desceu o pau na esquerda. Inacreditável, né? Um esquerdista descendo a lenha nos próprios esquerdistas, porque os esquerdistas disseram que o Nicolas Ferreira estava fazendo esse protesto para blindar o Banco Master e não querem assinar a CPI para investigar o Banco Master. É inacreditável. Olha só o que essa senhora disse no SBT News, descendo a lenha, viu? Olha isso aqui, pessoal. Não é possível isso. Nós passamos toda a vida, né, condenando determinados mecanismos de promiscuidade entre os poderes, de promiscuidade na máquina pública, dos mais diversos crimes contra a administração pública. E agora, no momento que a gente tem a chance de investigar, alguém do campo progressista, alguém de esquerda, se nega a investigar um banco, se nega a investigar crimes que foram patrocinados contra fundos de pensão, aposentados e pensionistas, não apenas no Rio de Janeiro, mas em vários outros estados, em várias outras cidades, lavagem do dinheiro sujo do narcotráfico, e a gente vai achar isso agora normal? Realmente é muito duro. No Senado, nós já conseguimos todas as assinaturas que eram necessárias. Na verdade, nós precisávamos de 27, conseguimos 31 assinaturas. E estamos trabalhando muito na Câmara Federal para que a gente consiga as assinaturas.
eu considero inaceitável que no Rio de Janeiro apenas Jandira Fegali, Laura Carneiro e eu assinamos, só aqui no Rio de Janeiro são mais de 230 mil aposentados e pensionistas que estão sendo lesados diretamente. É de fundamental importância desvendar os mistérios sujos relacionados ao Banco Master. A gente possa realmente cumprir a nossa obrigação constitucional, que é de fiscalização, monitoramento e controle, e como dizemos no interior, quem for podre que se quebre. E a Globo resolveu zombar da manifestação do Nicolas Ferreira. E pegaram justamente o caso, a fatalidade que aconteceu do raio, né? Aquele temporal que fechou e desceu um raio e acidentou algumas pessoas. Graças a Deus, todas estão vivas. Mas a Globo resolveu pegar somente esse trecho e esse assunto para fazer um palanque, para dizer, veja bem, não era para eles ter feito isso, o Nicolas Ferreira errou, ele é o culpado e bora processar ele, daqui a pouco vão pedir a cassação do mandato dele por causa dessa fatalidade, desse algo que aconteceu da própria natureza. Mas o Nicolas Ferreira é culpado. Mas veja só, o Fantástico decidiu zombar. É surreal, essa Major Coutinho, que vergonha. Olha só esse comentário do Pilhado com relação a essa vergonha, pessoal. Quem assiste a Globo e o Fantástico, isso é uma vergonha, isso é uma podridão. Olha só esse comentário, concordo plenamente com esse comentário do Pilhado e eu tenho certeza que você vai concordar também, porque ela decidiu zombar e rir, né? A gente sabe muito bem que eles estavam rindo e chacotando era da vida das pessoas. Olha que vergonha, pessoal, isso aqui. Eu faço questão de mostrar aqui com nojo a reação da tal da Maju, apresentadora do Fantástico, logo depois da reportagem que falava sobre as vítimas do raio que caiu na histórica manifestação do Nicolas Ferreira. Porque a manifestação foi épica, foi histórica. Por mais que essa imprensa fajuta, né, só tenha mostrado o único lado negativo, que foi um fator natural, então não tem culpa nenhuma do Nicolas Ferreira, foi épico. Só que veja como a câmera volta para Maju, depois de uma reportagem seríssima, e ela está segurando o riso. E depois ela começa a rir já falando sobre outro assunto, sem sensibilidade nenhuma em respeito às vítimas. Algumas que foram até parar no hospital. Veja a reação dessa mulher, mas fique confortável, porque o Fantástico no ano passado teve a pior média de audiência da sua história. E outra coisa, para Majuzinha, com essa audiência patética, o chorinho tá livre. Mas que dá vergonha desse trabalho dá. Olha isso. Um dos hospitais não divulgaram o estado de saúde dos pacientes. Depois dos comerciais, quantos personagens inesquecíveis cabem em 60 anos de carreira, hein, Maju? Olha, Polly, tá aí uma conta difícil de fazer quando o assunto é Antônio Fagundes. Mas que vergonha. E ainda dizem que são jornalistas, né? É inacreditável. Agora, olha só, pessoal, porque parece não, tá muito claro. O cerco para o Toffoli tá fechando, porque até o próprio Lula quer que ele se afaste. Até o Lula quer que o Toffoli deixe o caso, parece que deixa até o Supremo Tribunal Federal. E aí, Lula, tu apoia o impeachment do Toffoli, que era teu advogado, que era teu companheiro, tu aprova? Parece que é. O Lula tá vendo que o cerco está fechando. E o Lula vai cair também. Eu tô torcendo para que caia. Não, eu tô torcendo assim para que a podridão seja exposta e nós, brasileiros, vejamos quem são os culpados por essa roubalheira aqui no Brasil. Eu tenho certeza que tem as patas do PT envolvidas no meio. Não duvido nada. Não é à toa que o Toffoli disse, eu não saio de jeito nenhum. Tá com medo. E eu quero que o Toffoli deixe o caso, seja exposto, seja impeachmentado, processado e que a justiça seja feita. E se ele tiver culpa, que vá preso. Tô torcendo pra isso. Ele é Alexandre de Moraes. Olha o comentário do Boris Casoy com relação a essa vergonha que até o Lula tá apoiando. É inacreditável, né? Olha isso aqui. Tem aqui na Folha uma frase do Lula, isso aí, Fernando, mostra. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que ministro deveria deixar o STF. Partindo do Lula, isso é gravíssimo, mas vale como um posicionamento do Lula no caso Master. Demorou, hein, Lula? Ele se coloca mostrando o desagrado dele, que é agravado pelo fato de o Toffoli ter sido nomeado por Lula para o Supremo.
Quem era Toffoli? Foi advogado do PT e de Lula. Tem uma proximidade muito grande com Lula. Não tinha, na época, as credenciais necessárias para ser um membro do Supremo Tribunal Federal. E contra ele pesava uma acusação muito ruim, que é que ele tinha tentado 2 vezes exames para a magistratura e tinha sido reprovado. Agora as coisas estão complicadas para o lado dele. As ações que ele tomou no Banco Master, no caso do Banco Master, avocando para si, dando ordens para a Polícia Federal que ela só podia agir se recebesse sinal verde dele. Quer dizer, atitudes no mínimo suspeitas. E aí vem essa história de um resort da família dele. Ele viaja com um defensor, com o principal advogado do Master, para ver um jogo do Palmeiras em Lima, no Peru, né? Pegando carona num aviãozinho do empresário, volta e toma essas providências de avocar para si o caso Master. Ficou tudo muito ruim, muito confuso. Além dessa manifestação do Lula, tem a repercussão da nota do presidente do Supremo. Pelo amor de Deus, o presidente do Supremo tenta uma defesa, Fachin, uma defesa absolutamente extemporânea, é uma coisa corporativista desnecessária, e aí isso fere as questões que ele está colocando para que se estabeleça um código de atitudes, um código de honra, uma regulamentação do que pode e não pode dentro do Supremo. Claro que são coisas óbvias. Por exemplo, não pode viajar num jatinho emprestado por um empresário, não pode você manter casado, né, a sua mulher manter um tremendo escritório que serve a um banco que está em questão no Supremo. Pegou mal, pega mal, bate não só nos ministros em si, como bate também e principalmente no próprio Supremo. E o Lula já está assumindo a sua derrota. Olha esse vídeo aqui, pessoal. O Lula, presta atenção, aqui ele já está assumindo que vai perder as eleições. Veja só a desculpa que ele vai usar. Não, porque a extrema... Ele só chama de extrema direita, né? A direita tá tomando conta, a Venezuela já foi tomada, nós perdemos o Maduro, e a Argentina tem um de direita, e os Estados Unidos um de direita, e todos os países onde a direita está vencendo, está sendo uma preocupação para o Lula. E ele já está enxergando que Flávio Bolsonaro vai ter apoio, lógico, do Trump. Ou você acha que nessa balança o Trump vai ficar do lado do Lula e contra Flávio Bolsonaro? É claro que não. A gente tá vendo muito bem isso. E depois dessas manifestações, o Lula, que não junta ninguém, até os esquerdistas estão chutando ele, por incrível que pareça, tá perdendo voto no Nordeste. O Lula tá completamente preocupado. Olha o discurso do Lula. Presta atenção no nervosismo, na preocupação, nos gritos de desespero desse petista esquerdistas que tá levando o nosso país à falência. Isso é um fato. Olha isso aqui, pessoal. Ou nós assumimos, ou eles assumem. Ou nós assumimos, ou eles assumem. E, portanto, é muito, muito sério a gente levar a sério o que pode acontecer este ano no Brasil. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na América Latina. Vocês estão acontecendo o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com o Paraguai, o que aconteceu com o Equador. Vocês estão acompanhando o que aconteceu com a Costa Rica, em Honduras, e o que está acontecendo no mundo com a eleição do presidente Trump para presidente dos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando e vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. Ou seja, o multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Ou seja, está prevalecendo, ou nós assumimos, ou eles assumem. Ou nós assumimos, ou eles assumem. E, portanto, é muito, muito sério
Olha a choradeira desse esquerdista. Ele disse: eu não ia me manifestar sobre a manifestação do Nicolas Ferreira, sobre esses milhares de pessoas que ele consegue aglutinar. Eu não ia me manifestar, mas resolvi falar minhas bobagens. Olha as bobagens que esse esquerdista, que não consegue juntar ninguém também, vai falar. Porque aqui o Nicolas Ferreira, ele é um antidemocrático, o Nicolas Ferreira não pensa no Brasil, só ele que pensa no Brasil, só Lula que está preocupado com o Brasil, só Lula é que tem plano de governo para o bem-estar do povo brasileiro. Olha a narrativa mentirosa que esse esquerdista vai falar. Por que eles estão gravando vídeo se manifestando contra essa atuação, essa manifestação do Nicolas Ferreira? Porque eles não conseguem fazer a mesma coisa. Ou é inveja, ou é ciúme. Eles não têm coragem de dizer, ó, nós perdemos pra tu, Nicolas. Nós não conseguimos. Eles não têm coragem. Então, eles têm que vir com narrativas. É inacreditável. Olha só, esse outro esquerdista gravando um vídeo vergonhoso também contra a manifestação do Nicolas Ferreira. Olha isso aqui. Eu não ia me manifestar sobre a Marcha da Papuda, mas resolvi dizer para vocês o que eu penso, gente. Caminhar quilômetros e quilômetros para defender um notório criminoso, miliciano, uma figura responsável pelo seu negacionismo com a morte de 700 mil pessoas no Brasil durante a pandemia. Uma gente que nunca caminhou nem marchou para defender a educação pública, a saúde pública, para defender o emprego, o combate à fome, para defender a segurança pública, para defender os idosos, para defender as crianças. Nunca caminharam para defender o meio ambiente, a habitação popular, a agricultura familiar, para combater o feminicídio, para ter investimento em infraestrutura. Esta gente nunca caminhou por nada que tenha como objetivo melhorar a vida do povo brasileiro, especialmente as pessoas mais humildes, as pessoas que mais precisam. Caminham para lacrar na internet, para fazer videozinho, para gerar meme. Eu já não estou aguentando mais. Para fazer demagogia e para bater palma para bandido, para pedir anistia para criminoso. Por isso, essa gente não é séria. A gente tem que caminhar, marchar, trabalhar, mas é pelo bem comum. É para melhorar a vida do povo brasileiro. Agora, olha essa bomba, pessoal. Sabe por que o Lula tá desesperado? Os esquerdistas estão desesperados, querendo arrumar desculpa de todo jeito para dizer que a manifestação foi um fracasso? Porque o Lula tá perdendo voto no Nordeste. Veja, no lugar onde o Lula era mais forte, no lugar onde o Lula sempre tinha 70%, 80%, tá perdendo os eleitores. Que vergonha! É por isso que o Lula está falando aí das eleições, preocupado. Veja bem, não acredite nas mentiras. É porque a mentira, ela se espalha muito rápido e nós estamos com a verdade. Essa é a narrativa do Lula. É inacreditável. Que vergonha. Eu tô torcendo para a derrota desse petista esquerdista que está afundando o nosso país. Olha só o que a CNN vai fazer a análise do porquê o Lula está perdendo tanto voto no Nordeste, no Rio Grande do Norte, onde o senador Rogério Marinho abriu mão de disputar o governo do estado para apoiar e fortalecer o Flávio Bolsonaro no Nordeste. Olha isso aqui, pessoal. Isabel Mega, a gente falava muito desse cenário aqui nos bastidores. O Rio Grande do Norte é dado como certo. Inclusive, tem alguns integrantes do governo que consideram. Fátima insistiu no nome do Cadu Xavier. Poderia ter apoiado o nome do MDB, poderia ter composto com Alisson Bezerra, do União Brasil, mas ela insiste no nome petista. E Lula pode nem pisar no Rio Grande do Norte durante a eleição, exatamente porque a governadora não seguiu o conselho dele. Não custa lembrar que Rogério Marinho, que era pré-candidato pelo PL ao governo do Rio Grande do Norte, anunciou oficialmente a desistência porque vai cuidar do palanque de Flávio Bolsonaro justamente na região Nordeste. Então, é mais um fator de preocupação, porque é uma região historicamente muito atrelada à esquerda, mas onde a esquerda vem perdendo capilaridade. E é muito sintomático, pegando esses cenários traçados, principalmente no Ceará e na Bahia, o quanto aqueles governadores que já estão no cargo, ou seja, têm o poder da máquina, o quanto a máquina não está sendo suficiente para garantir hoje uma situação mais competitiva deles, dando um pouco mais de folga nesse cenário para que eles possam ser reeleitos. A ponto da gente ter uma discussão interna no Partido dos Trabalhadores, se Camilo Santana poderia vir a disputar novamente o governo do Ceará, no lugar daquele que ele deixou
como seu sucessor, porque talvez o seu sucessor não tenha capital político o suficiente para conseguir a reeleição. Então tem gente que defende isso. E a Bahia é outro estado muito sintomático. Um dos maiores redutos petistas do país é a Bahia. O PT governa a Bahia desde 2007. Todos os governadores conseguindo a reeleição. Jacques Wagner, Rui Costa e com uma perspectiva de uma chapa pura do PT também na Bahia, né? Com esses dois nomes se lançando ao Senado pela Bahia, deixando para trás, inclusive, uma aliança com o PSD, porque o senador Ângelo Coronel queria ingressar nessa chapa, perdeu aí, vai ficar no máximo com uma posição de suplente de um desses dois nomes, caso essa configuração seja de fato acertada, e com um governador, que é Jerônimo, que também está em risco. Então, todos os alertas possíveis estão em risco. A gente vê a movimentação também do governo de enviar gente para cuidar diretamente da região Nordeste, como é o caso de Camilo Santana, que vai abraçar não só o olhar sobre o Ceará, estado dele, mas da região como um todo. E do outro lado, a direita também se movimentando nisso. Rogério Marinho também vindo trazer esse elemento Nordeste como algo mais contundente para os planos da candidatura de Flávio Bolsonaro, que do outro lado é vista como uma candidatura bastante consolidada. Pessoal, primeiramente eu quero parabenizar o povo brasileiro, os que foram às ruas, que se manifestaram. E eu vou dizer uma coisa, parabenizar o Nicolas Ferreira por a determinação, a coragem, a honestidade, o desempenho. Meu Deus do céu, tem que agradecer a Deus pela vida dele. Um jovem que tem um futuro brilhante na política, sabe? Como governador do estado de Minas, provavelmente, e como presidente da República. Pessoal, do jeito que ele está agora, se ele lançar o seu nome para o governo do estado de Minas Gerais, eu não duvido nada que ele ganhe. Por incrível que pareça. Ele é muito forte. Nos primeiros dias, saiu sozinho, saiu só ele, a equipe dele e os seguranças, só isso. Depois chegou André Fernandes, depois Gustavo Gauer, depois chegou outros deputados e aos poucos as pessoas foram vendo a posição, a atitude, a determinação de uma pessoa que está vendo todas essas injustiças e decidiu se manifestar. Então, meus parabéns ao Nicolas Ferreira. Que Deus livre ele de todo mal. Que Deus ajude ele nessa caminhada. E os esquerdistas estavam vibrando, comemorando essa tempestade. Ó, coisa do cão isso aí. Coisa do cão, do inferno. Veja só. No meio de um temporal, de uma tempestade grande, que aí ninguém tem controle sobre isso. Mesmo assim, as pessoas estavam lá, dando apoio. Dando apoio ao Nicolas Ferreira, porque estavam sentindo o mesmo sentimento que ele estava sentindo também. Injustiça, parcialidade, um Supremo totalmente corrupto. Totalmente não, um ou dois ali escapa dentro do Supremo. Mas veja só, as pessoas decidiram sair às ruas, se manifestar. Caiu chuva e bota chuva. Esses dias é uma guerra espiritual mesmo. Esses dias que o Nicolas Ferreira decidiu fazer a caminhada, só chuva, chuva e chuva. E as pessoas lá. Caiu um raio. Veja só. Graças a Deus só fez acidentar algumas pessoas e ninguém veio a óbito, ninguém morreu. Mas os esquerdistas estavam quase vibrando, jogando a culpa no Nicolas Ferreira, jogando a responsabilidade nele, como se ele fosse o culpado por algo da natureza que aconteceu. Eu acredito que uma luta espiritual estava acontecendo ali. Aí você vê o Fantástico fazer um jornalismo miserável, nojento, dizendo que só tinha 18 mil pessoas. Segundo a USP, segundo os esquerdistas, porque o que vale é o que eles falam. Parece que é isso. Eu não acredito que é muito mais. Mas, suponhamos, 18 mil pessoas. Aí eles deram foco no acidente que aconteceu, foram para o hospital, ninguém morreu, e no finalzinho, eles programaram ali falar de uma besteira para soltar risada, e a gente sabe que essas risadas aí foi a zombaria das pessoas que se acidentaram. Como se dissesse, né? Dá pra gente interpretar bem feito, coisa boa, não sei o quê. Que nojeira de jornalismo é a Globo. Que nojeira essa atitude da Maju Coutinho. O choro é livre, porque vocês vão perder nas eleições agora de 2018. Vocês estão vendo que o presidente de vocês, esse incompetente,
está cada dia mais caindo nas pesquisas. O povo acordou, graças a Deus, porque um pequeno homem se tornou grande diante do país, porque Deus dá honra a quem tem honra. Eu acredito nisso. Essa é a minha fé, é a minha convicção. Deus abençoe o Nicolas Ferreira, o Brasil, e que não pare por aí. Essa manifestação foi a primeira. Foi só para acordar o povo. O grande líder está preso injustamente. É verdade. Mas outro se levantou. E nós temos certeza que o povo brasileiro vai acordar e mais manifestações vão acontecer. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.